E aí, pessoal? Bom, algumas pessoas vieram perguntar aqui no canal sobre armas de chumbinho, as airguns, né? Então, devido a isso, eu senti alguma dificuldade da pessoal ainda compreender a diferença dos conceitos, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre diferenças de airguns para airsofts. Vamos lá! Bom, pessoal, seguinte, para poder começar esse vídeo, eu vou falar logo da proposta de cada arma, tá certo? De cada equipamento, desculpa. Essa daqui é uma Bima P17 Airgun, chumbinho, 4.5, tá? Essa daqui é uma Glock G18C da Cima de Airsoft. Qual a proposta de cada uma? Para princípio, as armas de Airgun, o chumbinho, elas são feitas com duas propostas. A primeira são os tiros de precisão, aqueles tiros no qual você precisa de um agrupamento muito pequeno. Um agrupamento tipo do tamanho de uma moeda de 5 centavos a 10, 15 metros. Isso é a proposta de uma airgun. A airgun também tem uma proposta que é a caça de de animais pequenos ou de médio porte, tá certo? A caça no Brasil é legalizada? Não, tá certo? Porém, no interior a gente sabe que o pessoal faz muito isso, né? Tipo, tem um rato lá na sua plantação, você vai lá e senta o chumbo dele. Tem bicho, pássaro que vem e come sua plantação, danifica lá seu material, então você planta o chumbo nele, né? É inevitável, não vamos ser hipócritas e dizer que no Brasil não tem disso, tá? Então essas são as duas propostas das airguns. Elas servem tanto para campeonatos ou para tiros de precisão, como para a caça de pequenos animais. O Airsoft ele serve meramente para entretenimento ou para treinamentos e simulações de entrada, simulações táticas, de avanços, progressões e assim por diante, tá certo? Então, no primeiro ponto, você já vê essa grande diferença aqui entre elas, né? A questão da proposta, tá? E aí depois a gente pode falar um pouco sobre outras coisas, como por exemplo, sempre que me faz a pergunta sobre Airsoft é igual aquelas armas de chumbinho e tal, eu digo não, cara, não é. Não é, pelo seguinte fato. O que eu gosto de falar para poder exemplificar. Com essa arma eu posso atirar no meu coleguinha. Com essa arma eu não posso atirar no meu coleguinha. Então aqui a gente fala um pouco sobre potência, né? Porque se você for parar para ver, a potência dessa EP aqui, dessa pistola, é em torno de 0,5 joules. 0,5. Essa daqui, que é uma das airguns mais fracas que tem, devido a ser uma pistola, né? Tem um cilindro bem pequeno aqui, a potência dela é de aproximadamente 3 joules, ou seja, 6 vezes a potência dessa pistola. Se você for parar para ver em termos de potência, as armas mais fortes de airsoft que você vai ver, elas estão ali próximos aos 2,2 ou 2,3 joules, enquanto a mais fraca de chumbo já alcança os 3 joules. É muito fácil você pegar carabinas de chumbinho e facilmente alcançar 30 joules de força. Então aí você vê que já é uma arma bem mais potente e que realmente você não pode atirar no coleguinha, né? Que se você atirar ela entra, ela machuca, tá certo? Então, até se você for procurar aí no YouTube, você vai ver alguns vídeos de galera que tava com airgun e atirou no dedão, por exemplo, foi um dos vídeos que eu vi recentemente, e a bala atravessou ele. A bala entrou de um lado e saiu do outro, né? Tipo, o cara com um alicatezinho tirando do outro lado a bala. Então é algo que você tem que realmente tomar bastante cuidado quando for mexer com as airguns, tá? E isso é uma coisa que me intriga, porque, por exemplo, quando você pega uma airsoft, ela obrigatoriamente possui a ponta laranja. Deve possuir a ponta laranja, é isso que faz nosso esporte. Enquanto você pode ver que claramente uma airgun não tem e não precisa, devido à nossa legislação, né? Se, por exemplo, alguém for fazer algum sinistro com uma dessa, ou com uma dessa, né? Então é totalmente possível, né? Infelizmente isso acontece no nosso país, certo? Então, por legislação, para compra de ambas as armas,
basta você ser maior do que 18 anos. Tem maior de 18 anos, atravessou a rua sozinho, comprou o pão, trouxe o troco certo, você pode comprar uma bichinha dessa, certo? Então, a diferença da legalidade entre elas basicamente está na questão da ponta. Afinal, o Airsoft, ele trata basicamente de realmente peças que simulam uma arma real. Essa Glock, por exemplo, ela é feita em todas as medidas perfeitas e ideais, como se fosse a Glock de fogo. A única coisa que muda basicamente é a questão do carregador e do calibre, mecanismo interno, né? Mas esteticamente, ela basicamente é a mesma coisa, né? Já se você pega aqui uma de chumbinho, por exemplo, você vai ver que ela não é um modelo de arma como se parece das reais, né? Esse modelo aqui me lembra um pouco a Desert Eagle, tanto pelo tamanho como pelo formato, principalmente essa parte aqui da frente dela, né? Mas mesmo assim, elas têm uma certa diferença das armas de fogo. Entretanto, tem uma linha no chumbinho hoje em dia que está fazendo armas bem parecidas, né? Eu vi agora recentemente M4, M16, Scar, todas de chumbinho, né? E elas são armas que realmente simulam, que parecem bastante com a arma real. Então, acho que com essa atualização da lei que a gente está tendo aí, possivelmente as airguns também deverão ter uma ponta vermelha ou laranja. Acredito eu, tá certo? Nada de tirar a ponta, e sim adicionar nas outras, tá certo? Bom, pessoal, eu fiz um videozinho de teste, vamos ver se ficou bacana, só para mostrar para vocês a diferença da potência de um Airsoft para um Airgun. Eu fiz esse teste com a minha Airsoft mais forte, e uma das mais, indiscutivelmente, a mais forte que já passa na minha mão, a mais forte que tem em jogo. Geralmente quando eu chego no campo ela é a mais forte de todas, eu tive até problemas com isso, que é a minha G36C da Ares, tá certo? Ela tá cronando 430 FPS, tá certo? E em contrapartida, eu fiz um teste também com a minha carabina. É uma B19S da CBC, tá certo? A única coisa que eu troquei foi botar um gas hand de 45 kg e aquele kitzinho, né? A bucha de PU e tal. Pra você ver a diferença gritante de potência, tá certo? Em homenagem ao Ravner Will, pessoal de Ignitas, rapaz, não foi na cuscuzeira, mas deu pena, viu? Vamos lá. Bom, diferenças entre munição também. A munição do Airsoft são as famosas BB, são bolinhas de 6 mm em PVC. Existem casos especiais onde você pode ter BBs de 8 mm, mas são meio que raros, né? Principalmente aqui no Brasil. No Brasil é 6 mm e acabou. 8 mm aqui no Brasil eu só conheço a Lawmer, que é o vulgo revólver do Rambo, aquele de espoleta, aquele é 8 mm, tá? E aí, nós no Airsoft temos os mags que cabe bastante munição, bastante mesmo. Por exemplo, dessa Glock aqui, cabe, salvo engano, 27 tiros, né? Enquanto nas airguns, você geralmente tem que elas são monotiro, quando tem mecanismo por gás RAM ou por mola, e quando são PCPs,
elas necessitam de um manuseio semiautomático. Você não precisa ficar municiando, mas você precisa dar um ciclo na arma, né? A não ser nas de CO2. Geralmente elas são monotiro e usam chumbos, chumbo mesmo. É uma muniçãozinha metálica que pode ter calibres entre 4,5, 5,5 e 6 milímetros. Agora nós temos essa série Nitro X aí da CBC, né? Então vai até os 6 milímetros. E aí você vê em termos de legislação, por exemplo, o Airsoft está no limite, né? Nossa lei diz que armamento ou equipamentos com calibre até 6 milímetros são de uso liberado para maiores de 18 anos, quando por ação elétrica ou de mola, não necessitam de documentação especial, né? A não ser o revólver do Rambo, né? O revólver do Rambo é 8 milímetros, já foge a lei, então não vai nessa não, tá? Já nas airguns eles estão mais abaixo, né? Eles pegam 4,5, 5,5 e agora que saiu nos calibres 6, né? Ou seja, eles realmente estão querendo aumentar um pouco a potência, até como uma alternativa maior para a questão de precisão, caça. Com isso aumenta também a massa do projétil, que evita descontar o vento, essas coisas, né? Mas isso aí fica para outros vídeos, tá bom? Bom, devido a essa diferença, né, nós vamos acabar vendo uma coisa. O cano das Airsofts, elas são canos de alma lisa. Porque já que toda a munição é esférica, ela passa aqui, simplesmente, e não precisa ter um movimento extra quando a gente fala em termos espiralares, né? Esse movimento extra que a gente vai ver aí da munição do Airsoft é feito com o roll-up, tá certo? Que vai fazer com que a munição gire no sentido no qual ele consiga quebrar a resistência do ar. Enquanto isso, as armas, as airguns, o chumbinho, elas têm cano raiado. Não sei se vai conseguir dar para ver direito, mas se não der eu coloco uma foto, tá? Esse cano raiado vai ser como um cano de arma normal, mesmo arma de fogo, no qual ele possui espirais internas. Isso para fazer sua munição girar no ar e assim não perder a questão do centro de massa, né? Às vezes, com a resistência do ar, essa munição poderia sair rodando. Então, por isso as airguns vão ter a alma raiada, tá certo? Depois eu até faço o review da P17, vocês vão ver que o raiamento dela é espetacular, tá? As Airsofts, elas têm basicamente 3 tipos de funcionamento, né? São as springs, que é aquela por mola, as elétricas, no qual um motor é que puxa essa mola, e a gás, né? No qual um gás pré-pressurizado vai empurrar essa bolinha para frente. No caso do chumbinho, da airgun, tem alguns mecanismos também que é o spring, que é a mola convencional. Nós temos também o gas ram. Muitas pessoas confundem gas ram com PCP, né? E com spring até. Gas ram é uma mola, ponto final. Porém, ela é uma mola pneumática, não é uma mola convencional, aquela espiral de aço. É uma mola que você tem um cilindro de nitrogênio, que quando ela é comprimido, fica aquele ar comprimido ali, e depois, quando você aperta o gatilho, ele solta, tá certo? E nós temos as PCPs, que é realmente um cilindro de ar pressurizado que você enche ali, e você consegue dar uma sequência de tiros antes de carregá-lo e sem ter que ficar municiando a arma. Quando a gente fala em resposta de gatilho, indiscutivelmente todas as airguns têm uma resposta de gatilho extremamente superior às Airsofts. Aí você pode dizer, ah, mas isso só nas Airsofts elétricas, né? Porque na elétrica a resposta é mais lenta, né? Você tem que ter o motor girando, as engrenagens rodando para poder o pistão bater e empurrar a bolinha. Então, são frações de segundo, mas a resposta é maior. Aí o cara diz assim, ah, mas é só nas elétricas? Não. Nas airguns, como você tem forças maiores aplicadas, pressões maiores aplicadas, seja na mola ou no seu pistão, seja qual tipo de tiro você vai dar, a resposta de um airgun sempre é mais rápida, tá certo? Então, o que mais nós temos aqui? É uma diferençazinha sutil, né? Questão de aparelhagem de mira. Você vai ver que na Airsoft, normalmente nós temos uma alça e massa fixa, comum. É muito difícil ter um alça e massa, por exemplo, de pistola regulável, né? Nas AEGs tudo bem, você consegue regular. Mas mesmo assim é aquela regulagem mais grosseira, né? Aí às vezes você bota uma luneta, bota um red dot, tudo bem. As airguns, elas geralmente, hoje em dia, né, as armas mais top, elas têm a mira em fibra óptica.
Quem conhece isso aqui sabe o quanto é bom, o quanto é gostoso atirar com isso aqui. Parece que tem um laser apontando, né? E ela, mesmo sendo a pistola com a aparelhagem mais simples, você vai ver uma regulagem de altura e lateralidade. Ou seja, você necessita ficar calibrando essa mira. Basicamente por quê? O caso do Airsoft, você vai ter aqui uma mira fixa que vai te dar uma resposta básica. Como as airguns são feitas basicamente para tiro de precisão, né? Então você necessita estar sempre dando uma regulada, porque vai depender do seu olho, de como você atira, da pegada, da distância, né? Então a airgun tem muito essa coisa da regulagem, de você saber regular sua arma, tá certo? Bom, falando um pouco aqui de valores, né? Airsoft, você consegue encontrar pistolas, springs aí no mercado a partir de, sei lá, R$ 160, aquelas mais furrecas, né? Pegando uma springzinha boa ali, R$ 350, né? Até armas que você vê aí R$ 10.000, suportes de R$ 10.000. E a carabina também, a carabina não, desculpa, chumbinho também não fica muito longe disso, né? Você consegue comprar carabinas mesmo, né? Como por exemplo a Johnny Black, né? A Jade, algumas carabinas assim meia boca, né? Por coisa de R$ 350, né? E com a potência incrivelmente superior a qualquer arma de airsoft, indiscutivelmente, tá? Agora também, se você quiser equipamento caro, você tem. Você vê que a PCP mais barata é R$ 4.000, a T44, né? Se você pode ter aí PCPs ou springs mesmo de R$ 8.000. Então, questão de preço, eu acredito que o limite que a Airgun vai é muito superior que o limite do Airsoft, tá certo? Mas a base é bem igualitária mesmo, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenha ajudado, tenha informado vocês, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês deixem aí no comentário, tá? Quem se estiver à vontade aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, curte também, se inscreve nos vídeos dos brothers aí, né? Sempre deixo falando dos meus parceiros, tá certo? Geralmente tá na barrazinha aqui do lado, e aí vocês olham lá, né? Tem o Douglas Santos, o Júlio Costa, o Ricardo Abdala, o VF Airsoft, né? Que é o Vitor e o Felipe. Então, vocês veem, tem muito material bacana para curtir, beleza?